Estamos de volta, queridas amigas e queridos amigos. Agora o nosso foco é precedentes. É isso mesmo. O CPC de 2015, ele traz diversas novidades se nós compararmos com o CPC anterior. Eu acredito que os nossos encontros anteriores tenham demonstrado um pouquinho disso, amigos. Mas uma das maiores novidades, sem sombra de dúvidas, é a adoção de uma teoria de precedentes, de um sistema de precedentes. Qual é o fundamento de um sistema de precedentes? O fundamento básico é nós colocarmos condições para a criação e aplicação da famosa, da conhecidíssima ratio decidendi de decisões pretéritas. Então nós precisamos criar um ambiente de padronização decisória. Criando um ambiente de padronização decisória, a gente consegue atingir segurança jurídica. Eu falei muitas vezes para vocês de segurança jurídica quando nós falamos de coisa julgada. E o que o jurisdicionado quer é isso. O saudoso ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, mineiro, de boa cepa, que foi ministro do STJ, no início da década de 90, ele costumava colocar nos seus votos uma frase, um trechinho de uma frase, basicamente assim, pessoal: ninguém fica seguro do seu direito ante uma jurisprudência incerta. Ninguém fica seguro do seu direito quando se depara com essa ausência de segurança jurídica. A grande verdade é que nós precisávamos já há um bom tempo de uma estabilização da jurisprudência, no sentido lato, dos tribunais brasileiros. Seja no aspecto horizontal, seja no aspecto vertical. Ah, Maurício, mas historicamente, como é que funciona isso? Nós tivemos algum tipo de evolução desde a Constituição de 1988? Ora, o nosso sistema é um sistema romano-germânico. Nós estamos filiados ao sistema do civil law. Nós gostamos do direito positivado, a gente gosta de código, a gente gosta de ordenamento, a gente gosta de lei, a gente gosta de ver a coisa ali positivada. Diferentemente dos países do sistema de common law. Então, como é que funciona isso? A gente já vem sofrendo influxos disso desde a Constituição de 1988. Por quê? Com a universalização, com a democratização do acesso à justiça a partir, principalmente, da Constituição de 1988, o que nós tivemos foi uma explosão de litigiosidade, que antes era reprimida pelo regime ditatorial, podemos assim afirmar, e tudo isso trouxe como consequência uma judicialização maciça dos conflitos. Então, quando você tem uma judicialização de tudo, judicialização da política, judicialização da saúde, judicialização de aspectos econômicos, a gente precisa ter um mecanismo que proporcione uma maior racionalidade, uma maior efetividade do sistema processual. E a gente precisa ampliar, esse é o verbo, a gente precisa ampliar os níveis de confiança e segurança jurídicas. E aí é que entra a adoção de um sistema de precedentes. Agora, indiscutivelmente, já que eu falei da Constituição Federal, por isso que é importante a gente fazer esse momento histórico, a gente traçar esse panorama histórico, o esforço que a gente teve da doutrina, principalmente, aqui a gente tem que aplaudir os doutrinadores, para a implantação de um sistema de precedentes obrigatórios, esse esforço ele ganha impulso, principalmente quando a emenda constitucional número 3, de 1993, ou seja, 5 anos, depois da entrada em vigência do nosso texto constitucional, a emenda constitucional número 3 de 93, através dela nós instituímos a famosa ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. E com ela, o efeito vinculante das decisões proferidas pelo Supremo. Talvez ali tenha sido o primeiro passo. E esse efeito acabou sendo estendido, todos os amigos sabem muito bem, as decisões do Supremo proferidas não só nas ações declaratórias de constitucionalidade, como também para as ações ação direta de inconstitucionalidade. As famosas ADINs, através do artigo 28 da Lei
9.868 de 1999. Em seguida, historicamente, apenas para que a gente possa se situar, a gente começa com a ADC, estende os efeitos para a DIN, para que a gente pudesse ter essa segurança jurídica também estabelecida, mas vejam que ainda o esforço é muito tímido. O CPC de 2015 é que coloca uma pá de cal com a adoção de sistema de precedentes, mas apesar de não se tratar de um grande salto histórico, podemos assim afirmar, nós tivemos depois a emenda constitucional, bem mais para frente, 45, de 2004, a conhecida reforma do judiciário, que, regulamentada pela Lei 11.417, de 2006, consagra positiva a conhecidíssima súmula vinculante. Aí a gente já pode dizer, opa, os traços estão ficando mesmo de segurança jurídica. Começa com a ADC, passa para a DIN, eu falo da emenda constitucional número 3 de 93, pulo para 45 de 2004, quando eu falo da súmula vinculante, e esse instituto consagrou então a atribuição de efeitos vinculantes e gerais às decisões judiciais, o que aproximou sim de uma certa forma o ordenamento jurídico brasileiro ao sistema de common law. Mas isso não significa que a gente tenha ou esteja passando por um período de commonlização. Nem gosto, nem existe essa palavra, né? Mas muita gente fala, o Brasil agora está se tornando um país de common law. Não, o Brasil é um país adepto que adotou o sistema de civil law. A gente está sofrendo influxos. E civil law e common law, amigos, vocês sabem bem, tem muito mais convergências do que divergências. A gente vai continuar sendo um país de civil law, eu não tenho nenhuma dúvida, com um sistema de precedentes, como diz o professor Alexandre Freitas Câmara, nosso, sistema de precedentes brasileiro, com as nossas características culturais, comportamentais, históricas e por aí vão, né? Com essa percepção, amigos, de uma maior carga de obrigatoriedade, apenas para a gente continuar na evolução histórica, tá bom? Peço desculpas a vocês, mas é extremamente importante. Então, com essa percepção de uma maior carga de obrigatoriedade também nas decisões atinentes a temas infraconstitucionais, a gente nós começamos a ter alterações no CPC de 1973. Por exemplo, recurso especial repetitivo foi inserido por ocasião da vigência do CPC de 73 e regulamentado procedimentalmente no 543C, artigo 543C do CPC de 1973. Também, julgamento monocrático de recursos, os poderes do relator de decisão monocrática, que hoje a gente vê no 932, tudo isso esses poderes começaram a ganhar mais força, podemos assim afirmar, no CPC de 73, com o artigo 557. Nós também tivemos no CPC de 73 a inserção de um mecanismo que é bastante conhecido, que nós chamamos hoje de julgamento de improcedência liminar do pedido. Tudo isso começou no CPC de 73, lá do 332 do CPC de 2015, no CPC de 73, 0285A. Desculpem, pessoal, mas é só para fazer um paralelo, eu mencionei o CPC de 2015 primeiro, humildemente peço desculpas, e o CPC de 73 tinha o 285A. Repercussão geral, que a gente tanto fala como filtro de admissibilidade, para a gente conhecer um recurso extraordinário, também veio com o CPC de 1973. Então vejam que interessante, pessoal. Embora sejamos um país filiado ao sistema de civil law, nós sempre sofremos influxos do common law. Por quê? Porque, principalmente com o advento da Constituição de 88, nós precisávamos controlar essa litigiosidade em massa. É aí, então, que surgem os precedentes, que surge a possibilidade de que, com um novo Código de Processo Civil, nós adotássemos a ideia de uma jurisprudência uniforme, de uma jurisprudência coesa, que atendesse aos postulados da igualdade, que proporcionasse segurança jurídica a todos. É isso que acabou acontecendo. Quando a gente pensa na ideia de submissão dos jurisdicionados que estejam em situações idênticas a regras de condutas diferentes, isso quebra o sistema, isso fragmenta o sistema, isso gera intranquilidade, gera uma verdadeira
perplexidade na sociedade, a gente começa a ouvir expressões das mais ruins, né, possíveis, principalmente quem, como eu, faz parte da magistratura, dizendo que nós temos uma loteria na jurisprudência de determinados tribunais, a gente não sabe qual é o resultado. Isso é extremamente ruim. Por isso, amigos, o sistema de precedentes veio em boa hora. Não é? O que é importante a gente saber? O que é importante a gente conhecer? Eu já falei para vocês, salvo engano no primeiro bloco, 3 artiguinhos que são fundamentais, o 926, o 927 e o 928. Mas antes disso, é importante que a gente saiba diferenciar o que é um precedente de uma jurisprudência e de uma súmula. Maurício, excelente a gente diferenciar o que é precedente de jurisprudência e de súmula. Por quê? Porque eu já vi que isso foi cobrado em prova oral. E é verdade. Vocês sabem também, amigos, qual é a diferença entre ratio decidente, expressão que eu mencionei agora há pouco, e obter dicta? Verdade, Maurício. Então vamos falar um pouquinho a respeito, tá bom, amigos? Primeiro, com a ideia do que seria precedente, depois do que seria jurisprudência e depois do que seria súmula. Eu preparei slidezinhos, tá bom, para vocês. Vamos começar com precedente. Como é que a gente pode definir o que é um que vem antes, né? Precedente. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aí está, pessoal. Precedente a doutrina diz, qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente proferido. Sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida, vejam que eu estou trabalhando com tempo, né? Posterior e prévio. Se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar a sua decisão, empregando-a como base, como fundamento, está aqui, ó, como base de tal julgamento, a decisão anterior será considerada um precedente. Por isso que nós falamos, né, antes. É a mesma coisa de você falar a questão pré-judicial. A gente fala prejudicial, mas o pré significa, eu dou essa ênfase, porque significaria antes. Então, amigos, qual que é o raciocínio básico que a gente extrai daí? Precedente significa eu tenho um julgamento que é utilizado posteriormente como fundamento, né, de um julgamento que venha no futuro, posterior. Eu já tenho uma decisão anterior e eu utilizo como fundamento para julgar essa demanda posterior. Aquilo que foi proferida, aquela decisão que foi proferida anteriormente, servindo de fundamento para uma decisão posterior, ela se torna um precedente. A ideia é essa, né? E qual que é a diferença de precedente para jurisprudência? Qual que é a consequência disso? Será que a jurisprudência não poderia se constituir num conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido, sobre uma mesma matéria, não é? Proferidas essas decisões por tribunais? Vamos dar uma olhadinha também no slide que eu preparei para vocês. Aí está, pessoal. A jurisprudência, por sua vez, nada mais é do que o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido, sobre uma mesma matéria proferidas, pelos tribunais. Jurisprudência está relacionada aos tribunais. É formado esse conjunto, né, de decisões por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões de decidir em outros processos, né, e também de meras decisões. Então, essa é a ideia de jurisprudência. A gente tem um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido, sobre uma mesma matéria, proferidas pelos tribunais. O precedente, eu acho que fica claro, amigos, ele é objetivo. Por quê? Porque se trata de uma decisão específica que venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos, lá na frente. Precedente é objetivo. Ainda mais o precedente brasileiro. A jurisprudência não. O precedente é objetivo, a jurisprudência ela é abstrata. Por que abstrata? Porque ela não vem materializada de forma objetiva. Ah, Maurício, é claro, é uma consequência, né? Mas ela não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado
ou julgamento. O precedente tem um julgamento anterior, que vai servir como fundamento de um julgamento posterior. A jurisprudência ela é abstrata. Ela é extraída do entendimento majoritário do tribunal na interpretação e também na aplicação de uma mesma questão jurídica. Ora, diante desse contexto, precedente como fundamento para uma decisão posterior, jurisprudência como um conjunto de decisões sobre uma mesma matéria, decisões proferidas pelos tribunais. O que seria a súmula, então? Vamos dar uma olhadinha nesse nosso terceiro slide, pessoal. Vejam só. A súmula nada mais é do que uma consolidação objetiva da jurisprudência. Quer dizer, eu já tenho uma jurisprudência formada, oficializada, consolidada. Se eu já tenho essa jurisprudência consolidada, obviamente, né, materializada, eu posso criar o enunciado de súmula, dizendo, olha, a gente já decidiu tanto a respeito de determinada matéria, que a gente vai consolidar isso num enunciado. O tribunal, reconhecendo já ter formado um entendimento majoritário a respeito de uma determinada questão jurídica, tem o dever, é a obrigação, de formalizar esse entendimento por meio de um enunciado, dando notícia de forma objetiva de qual é a jurisprudência presente naquele tribunal a respeito da matéria. E aí a gente tem inúmeros, né, enunciados de súmulas, tanto do Supremo quanto do STJ, súmula também de Tribunal de Justiça Local, nós temos, né, tribunais de justiça locais, são entendimentos consolidados da jurisprudência. Basicamente, então, amigos, o que é que eu quis mostrar aqui para vocês? Que para que nós conheçamos o sistema de precedentes, a gente precisa também, terminologicamente, saber o que é um precedente, o que é uma jurisprudência e o que é uma súmula, como é que as coisas caminham, né, até que nós cheguemos a essas respectivas conclusões. E óbvio também, meus amigos, é importante a gente lembrar, né, depois da gente falar de precedentes, de jurisprudência e de súmula, mas principalmente de súmula, que o artigo 926, eu disse a vocês, 926, 927 e 928 são extremamente importantes. O 926, no seu parágrafo 1º, ele disciplina basicamente o seguinte, que cabe aos regimentos internos dos tribunais regulamentar a forma e os pressupostos para a edição dessas súmulas. Cabem aos regimentos internos, eles têm autonomia administrativa, os tribunais, para regulamentar a forma e os pressupostos para a edição dessas súmulas. E mais ainda, Maurício, a súmula pode ser revogada? Claro. A súmula pode ter entendimento superado? Claro também, meus amigos, não tem problema algum. E dentro desse contexto, vale a pena a gente também lembrar, quando da elaboração de enunciado de súmula, né, porque pode ser revogada, pode ser superada, mas também é importante a gente lembrar, o artigo 926 também, no seu parágrafo 2º, ele aponta que é vedado ao tribunal editar um enunciado de súmula que não se atente às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Com a eficácia vinculante que as súmulas passaram a ter, meus amigos, os tribunais têm que tomar um cuidado muito grande, mas muito grande com a identidade ou podemos chamar de similaridade fática dos precedentes que acabaram contribuindo para a sua edição. Formar uma súmula significa você consolidar o entendimento daquele tribunal a respeito daquela matéria, mas, repito, sempre levando em consideração a identidade ou, ao menos, a similaridade fática dos precedentes que fundamentam a edição daquela súmula. Se assim não for, a súmula não vai refletir o pensamento daquele tribunal. E não é por outro motivo, já que falamos do 926, e eu fiz o caminho inverso, primeiro eu li os parágrafos dele, para depois falar do caput, não é por outro motivo que o legislador dá um recado muito claro, dizendo assim, no 926, que inaugura, né, o estudo do título destinado à ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Diz assim o 926 caput, os tribunais devem
é obrigação. Uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Estável, íntegra e coerente. Ok, Maurício. Ok. Perfeito. O que significa isso? Isso tem a ver com aquilo que você falou, né? Que é preciso um respeito, não só no aspecto vertical, né? Órgãos hierarquicamente inferiores, de cima para baixo, né? Esses órgãos inferiores respeitarem o posicionamento dos tribunais, como também nós precisamos de respeito no aspecto horizontal. O próprio tribunal tem que respeitar a jurisprudência ali consolidada. É por isso que a gente tem o IAC, Incidente de Assunção de Competência, que será objeto de outro encontro, junto com o IRDR. Por que a gente tem o IAC? Para a uniformização da jurisprudência interna dos tribunais. Esse aspecto horizontal tem que ser respeitado. Então, a primeira Câmara ou a primeira turma de um tribunal, ela tem que pensar a respeito de uma mesma matéria, que pode ser objeto da segunda Câmara, turma, sessão, seja lá o nome que a gente der, ela precisa respeitar o pensamento, né? Sobre aquela matéria, tal qual a segunda também. Eu não posso ter divergência interna no próprio tribunal, porque aí eu não tenho respeito horizontal. Então, se eu tenho, vamos supor, uma matéria relacionada à locação, todo recurso de apelação contra sentenças que decidiram a respeito de locação, todo recurso de apelação, ou vai para a primeira turma ou para a segunda turma de um tribunal, essas duas turmas precisam ter entendimentos uniformizados. Eu não posso imaginar que a primeira turma daquele tribunal decida sobre uma questão de locação de forma X e aquela mesma questão de locação, quando for julgada pela segunda turma, seja decidida de forma Y. É isso que significa essa obediência horizontal. Os tribunais precisam respeitar a sua própria jurisprudência. Por isso também que se fala em estabilidade, integridade e coerência. Então vamos ver agora, com os slides também que eu preparei para vocês, o que seria uma jurisprudência estável, íntegra e coerente que o legislador tanto quer. Começamos com a estável. Vamos lá. Aí está, meus queridos amigos. A jurisprudência instável é aquela que impede que os tribunais simplesmente, né, eles abandonem ou modifiquem sem qualquer justificativa plausível. Não significa que você não possa abandonar ou modificar os seus entendimentos consolidados. Não tem problema. Mas se é para abandonar, para modificar, tem que haver uma justificativa plausível. A ideia da estabilidade significa que o tribunal não pode, sob pena de violar o princípio da isonomia jurídica e principalmente da segurança jurídica, extremamente importantes, meus queridos amigos, simplesmente deixar de aplicar o entendimento consolidado sem justificativa séria, palatável e devidamente exposta. Amigos, a estabilidade não é só para os posicionamentos adotados pelos tribunais, mas também para o jurisdicionado. Tribunal, você quer mudar uma súmula? Você quer entender, obviamente, que ela está revogada? Por que obviamente? Porque surgiu uma lei que alterou completamente, posteriormente, né? Uma lei que alterou completamente o entendimento daquela súmula. Ótimo, revogue. Mas ali você tem uma justificativa plausível. Olha, surgiu uma lei, alterou completamente o entendimento, aquela nossa súmula não tem mais razão de ser. Pode fazer isso, mas tem que haver uma justificativa plausível. Isso é estabilidade. A estabilidade, ela funciona, amigos, como uma regra de autorrespeito, né? Mais comumente chamada de autorreferência. Ou seja, o próprio tribunal é obrigado a respeitar a jurisprudência por ele mesmo criada. Estável é aquela jurisprudência que não se altera frequentemente. Por quê? Porque nada impede a sua modificação, mas desde que seja através de uma justificativa plausível. Perfeito? Vamos ver a integridade. O que é uma jurisprudência íntegra, amigos? Aí está. Íntegra, vamos destacar também com o marca-texto aqui, né? Íntegra é aquela jurisprudência construída levando-se em consideração o histórico de decisões proferidas pelo tribunal a respeito da mesma matéria jurídica. Ou seja, para formar uma jurisprudência íntegra, é preciso que sejam considerados
todos, absolutamente todos, os fundamentos rejeitados e acolhidos nos julgamentos que versam sobre a mesma matéria jurídica. Ah, Maurício, eu imaginava que para formar uma jurisprudência íntegra, bastava considerar os fundamentos acolhidos e não os rejeitados. Não. Os fundamentos rejeitados também precisam ser considerados para que a gente tenha esta integridade. Senão a gente não pode. Se a gente for olhar só para um lado, né, e não ver que existe um outro lado, e aquele lado discordou, e deve ter discordado, né, com razões bastante técnicas, se a gente forma uma jurisprudência com base só nos fundamentos que nos interessam, e não rebatemos aqueles fundamentos que não nos interessam, mas embora eles tenham um elemento técnico muito grande, isso não é integridade. Eu tenho que olhar para os fundamentos acolhidos e também os rejeitados. Aí eu consigo a integridade. E a coerência? O que é uma jurisprudência coerente? Vamos lá, amigos, vamos dar uma olhada. Aí está, olha. É da própria essência, vamos pegar aqui o marca-texto, importante, é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência. Por quê? Porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Isso é fundamental para a gente entender o que significa a tal da coerência. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles. Não é? Vejam que interessante essa ideia da coerência, meus amigos. É preciso que, para uniformizar a jurisprudência, nós tenhamos uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em todos os casos semelhantes. Isto é fundamental. Se não for assim, a gente não vai compreender, jamais a gente vai compreender a ideia dos precedents, né, que começaram no direito anglo-saxão, a gente não vai conseguir evoluir. A gente tem essa influência, a gente precisa dessa influência, e quanto mais nós compreendemos, né, os institutos na sua essência, melhor ainda. Perfeito, Maurício. Trabalhamos o 926, né? Trabalhamos a estabilidade, a integridade, a coerência. E o 927? O que é que ele nos diz? Ele nos diz basicamente assim, eu já li o inciso primeiro para vocês, não é? Quando a gente falou da transcendência dos motivos determinantes. O 927 é uma aposta do legislador também de dizer, olhe, juízes e tribunais, vocês devem observar. A redação é, os juízes e os tribunais observarão, então não tem faculdade. Devem observar. Observar o quê? Significa aplicar nas suas decisões o que a gente tem em caráter vinculativo. Eu não posso falar, por exemplo, amigos, que um enunciado do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, tem caráter vinculativo, caráter vinculante. Não tem. Enunciado é uma mera recomendação. Mas o legislador, no 927, ele elenca basicamente o seguinte, que os juízes e os tribunais devem observar as decisões, inciso primeiro, né, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Por isso que eu, humildemente, acho que o Supremo tem que rever aquele seu pensamento sobre voltar a adotar a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Os juízes e os tribunais devem observar, está lá no inciso 2º, no 927, os enunciados de súmula vinculante. A gente precisa. Súmula vinculante vincula. É como se a gente tivesse que desenhar, né, amigos? O que é que precisa ser observado? Os acórdãos, né, as teses fixadas no incidente de assunção de competência, num IRDR, no julgamento de um recurso extraordinário repetitivo, no julgamento de um recurso especial repetitivo, quer dizer, repetiu tanto, que já chegamos a uma conclusão que precisa ser implementada, que deve ser, não que precisa ser. As súmulas do STF em matéria constitucional, súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, está lá no 927, também é vinculante. E, por fim, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem os juízes vinculados, também tem caráter vinculante.
A ideia do observarão, repito, amigos, no caput do 927, eu vou deixar de lado a doutrina minoritária, porque não foi assim que se pensou. A doutrina majoritária fala, é um dever do órgão jurisdicional de levar em consideração em suas decisões todas aquelas questões já decididas nos incisos do 927. É simples isso. É doutrina amplamente majoritária afirmando que estamos diante de uma obrigatoriedade, tá bom? E pessoal, para que a gente possa finalizar, para que a gente possa concluir essa nossa troca de ideias a respeito do sistema de precedentes, repito, a gente ainda vai conversar a respeito de AC, a gente vai conversar a respeito de RDR, a gente vai conversar a respeito de recurso especial, recurso extraordinário e repetitivo, tá bom, pessoal? Mas em outra aula, outro bate-papo no nosso módulo 2. Para que a gente possa concluir, permitam só rapidamente fazer uma observação para vocês a respeito do que a gente pode considerar como ratio decidendi obter dicta, lembram? Expressões que nós vamos ter que analisar em latim, e outras duas expressões em inglês, distinguishing e overruling, porque tudo isso faz parte do sistema de precedentes. Quem conhece sistema de precedentes, sabe que ratio decidendi obter dicta tem tudo a ver, como também distinguishing e overruling. Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar primeiro com ratio decidendi obter dicta. Ratio decidendi, razões de decidir, motivos também determinantes, alguns da doutrina chamam, não é uma expressão nova no direito brasileiro. Os tribunais superiores, eles até utilizam com relativa frequência. Às vezes, repito, quando eles falam de motivos determinantes, estão falando de ratio decidendi. Quando falam de razões de decidir, estão falando de ratio decidendi. E como a gente já viu, a ratio decidendi, que o direito americano chama de holding. Se vocês pegarem as doutrinas que nós temos mais aprofundadas a respeito de precedentes, o professor Luiz Guilherme Marinoni, o professor Daniel Mitidiero, fica aqui a minha singela recomendação para vocês, vocês vão ver que eles mencionam a expressão holding, H-O-L-D-I-N-G, no direito americano. É a ratio decidendi, é o núcleo do precedente. Ou seja, a ratio decidendi são os fundamentos determinantes. A ratio decidendi vincula. Os fundamentos determinantes vinculam. Por isso que a gente falou. A gente vem falando até agora, da transcendência dos motivos determinantes. Por isso que a gente falou do 927, inciso 1º, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Ratio decidendi vincula. Obter dicta, não. Eu bati palmas aqui de propósito, tá bom, amigos? Obter dicta não vincula. Quando a gente fala de fundamentação obter dicta, quando um julgado é fundamentado com fundamentação obter dicta, a gente tem trechos de obter dicta no conteúdo dele, a gente está querendo dizer que são fundamentos prescindíveis ao resultado daquele julgamento. Ou seja, são fundamentos que, mesmo que fossem em sentido invertido, eles não alterariam o resultado do julgamento, não vinculam. Eu trouxe aqui um trechinho para vocês de um voto de um ministro num determinado julgado, de um desembargador num determinado julgado de um tribunal, que é um exemplo de fundamentação obter dicta. Não é um motivo determinante. Não vincula, como a ratio decidendi. Ratio decidendi são os motivos que vinculam, são determinantes. Esse é um obter dicta. Dá para a gente compreender que são argumentos jurídicos, são considerações feitas apenas de passagem, en passant, como a gente costuma dizer em francês, de forma paralela e prescindível para o julgamento. Tá bom, meus amigos? São manifestações alheias ao objeto do julgamento. Isso ocorre, na prática, bastante até, apenas hipoteticamente considerados. Vejam essa manifestação. Olhem só, um trechinho. Disse o desembargador, efetivamente, tal como defende o apelante, a sentença impugnada foi proferida por um juízo absolutamente incompetente, motivo pelo qual é ela nula. Apesar, quer dizer, olha o obter dicta aqui, ó. Isso aqui não importa, isso não vincula.
apesar do acerto da fundamentação nela utilizada. Ora, se a sentença foi proferida por um juízo absolutamente incompetente, ela é nula. E aí o desembargador veio e falou assim, ó, não obstante, ele acertou na fundamentação, já que de fato ele está certo ao concluir que é inválida a venda feita por um ascendente a um descendente sem o expresso consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Perceberam, amigos? Isso é fundamentação obterdicta. Ele colocou ali algo que não tem, né, eficácia alguma, não tem qualquer caráter vinculativo. E para a gente fechar agora, distinguishing e overruling. Né? Importante a gente relembrar, porque a gente já falou isso no encontro passado, quando da abordagem do 489, parágrafo 1º, inciso 6, quando a gente falou de fundamentação das decisões. Distinguishing, né, ou distinção. É muito importante que a gente lembre, né, do seu significado, a gente se recorde do seu significado, para a gente assimilar mais o conteúdo ainda. Quando a gente falar de distinção, de distinguishing, nós estamos falando de uma hipótese de não aplicação do precedente no caso concreto, sem, entretanto, falar da sua revogação. Então é o seguinte, olha, a parte trouxe um precedente, uma súmula, uma jurisprudência. O juiz, na hora de decidir, fala assim, parte, muito obrigado por ter trazido a súmula, o precedente, a jurisprudência, petição muito bem fundamentada, mas eu não vou levar em consideração, porque não se aplica a esse caso. Se aplica a um caso distinto. Daí a figura do distinguishing. Dessa forma, exclui-se, com a distinção, exclui-se a apreciação do precedente judicial apenas para aquele caso concreto. Não significa dizer que aquele precedente está revogado, aquela súmula está revogada, a jurisprudência não faz mais qualquer sentido. Não, para aquele caso concreto não se aplica em razão, né, de determinadas particularidades fáticas ou jurídicas. Perfeito? Agora, quando eu falo de overruling, aí eu já estou falando de superação. Superação da tese jurídica. É, sem sombra de dúvidas, uma medida muito mais drástica do que a aplicação do distinguishing no caso concreto. Por quê? Porque por meio da superação do precedente, ele deixa de existir, podemos assim afirmar, ele deixa de se firmar como fonte vinculante. Por quê? Ele teve um caráter vinculativo, mas o entendimento foi superado. E por que foi superado? Porque surgiram outros posicionamentos. Né? O direito é uma ciência social, uma ciência humana, dinâmica. Outros posicionamentos jurisprudenciais que fizeram com que aquele se tornasse superado. Um dispositivo de lei, né? Uma lei nova que surgiu, que fez com que aquele posicionamento se encontrasse superado. Não é naturalmente anulado, não é naturalmente revogado ou reformado, porque o precedente, na realidade, ele é uma decisão judicial já transitada em julgado. Mas, com a superação, aquele entendimento consagrado no precedente deixa de ter eficácia vinculante, porque já está superado, e deixa de ter até eficácia persuasiva, sendo então substituído por outro. Tá bom, amigos? É extremamente importante que a gente lembre da figura do distinguishing e da figura do overruling com essas características que eu mencionei para vocês. E, amigos, só para que a gente possa terminar, me lembrei agora, não posso deixar de falar com vocês. Para finalizar mesmo, modulação. Modulação dos efeitos da superação. Vejam só. Por que é importante a gente falar de modulação? E a gente trabalha com aspecto temporal. Depois eu passo um exemplo para vocês. Se o precedente passa a ser obrigatório, a gente viu isso, 926, 927 principalmente, a súmula passa a ter eficácia vinculante, a gente cria uma expectativa, né, de comportamento em todos, que, confiantes naquele entendimento consolidado e vinculante fixado pelos tribunais, passam a pautar as suas condutas, né, os seus comportamentos no plano material de forma como entende adequada os tribunais. Beleza, você cria aí uma forma de previsibilidade, você traz a tal da segurança jurídica. Mas a gente pode entender que o entendimento, podemos entender que aquele posicionamento, entender que o entendimento é redundante demais, entender que aquele posicionamento está superado? Pode.
o tribunal pode dimensionar temporalmente, por isso que a gente fala em modulação dos efeitos da superação. Ele pode dimensionar temporalmente o alcance da quebra de confiança no entendimento consolidado e pela modulação, de uma certa forma, ele limita os problemas advindos pela superação para aqueles sujeitos, né, que se portaram no sentido de um precedente ou de uma súmula superada. Isso é tranquilo no nosso sistema, não tem problema algum, mas é importante a gente delimitar como é que funciona essa modulação. Vejam só, quando o Superior Tribunal de Justiça analisava a questão de segunda-feira de carnaval ser feriado local ou não, por conta do que estabelece o artigo 1003 do nosso CPC, e aqui eu preciso pegar para falar com vocês, o 1003 é o que trata da tempestividade. Por conta do que estabelece o 1003, foi preciso modular os efeitos da superação. O 1003, meus queridos amigos, no parágrafo 6º, tem a seguinte redação. Vejam só. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Então, quando você interpõe o recurso, você tem que comprovar a ocorrência de feriado local. Está aqui no 1003, parágrafo 6º. O STJ teve que se manifestar sobre a comprovação de segunda-feira de carnaval ser um feriado local, através de recurso especial, né, que chegou ao conhecimento do STJ, e o ministro, se eu não me engano, o relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão, ele teve que dizer o seguinte, olha, por conta do que estabelece o 1003, parágrafo 6º, que foi obviamente inserido no CPC de 2015, todos os recursos interpostos até aquela data de julgamento do RESP pelo STJ, todos os recursos interpostos, né, em que não se alegou que segunda-feira de carnaval era um feriado local quando da interposição, mas houve a alegação a posteriori, todos eles até o julgamento daquele recurso, daquele especial pelo STJ, todos os julgamentos poderiam ser considerados naquele sentido, ou seja, não haveria necessidade de demonstrar que segunda-feira de carnaval era feriado local. Por quê? Porque permitia-se antes do CPC de 2015, por conta de oscilação de jurisprudência, tanto no STF quanto no STJ, permitia-se que você demonstrasse a ocorrência do feriado local a posteriori. O CPC veio e falou, não é a posteriori, tem que ser no ato da interposição do recurso. Então, para trabalhar com essa ideia de quebra de confiança, de superação, o ministro Luiz Felipe Salomão falou, olha, os processos julgados até aqui, todos os recursos, né, processos julgados, apreciados até aqui, em que o feriado de segunda-feira de carnaval, né, fosse considerado como feriado local, e que essa alegação tivesse vindo posteriormente, seriam considerados válidos. Mas daqui para frente, será possível somente alegar que segunda-feira de carnaval é feriado local, será possível alegar isso somente no ato da interposição do recurso. Posteriormente, não. Só no ato. Mas até o momento em que nós estamos fazendo esse julgamento, a gente considera todas as alegações de que segunda-feira era feriado local, né? Segunda-feira de carnaval era feriado local, a gente vai considerar todas as situações em que se alegou a posteriori. Não só se alegou no ato da interposição, como também a posteriori. Não tem problema algum. Agora, todos os casos daqui para frente, por conta do que estabelece o CPC de 2015, todas as segundas-feiras de carnaval, se for feriado local, é preciso que se alegue no ato da interposição do recurso. Até então, a gente vai considerar aqueles que foram até alegados a posteriori. Mas daqui para frente, a partir do momento em que o STJ está reconhecendo esse posicionamento, a gente tem que obedecer o 1003, parágrafo 6º. Eu espero humildemente que tenha ficado claro para todos vocês. Tá bom, amigos? Isso foi uma modulação dos efeitos da superação. Por questão de interesse social, por questão de segurança jurídica, os tribunais não se entendiam se feriado local poderia alegar no ato da interposição, se poderia alegar a posteriori. Tínhamos julgados em todos os sentidos. O ministro Luiz Felipe Salomão acabou modulando isso. Se
alguma questão como essa deveria chegar ao Superior Tribunal de Justiça, né? Não seria o papel deles. Se deveria ou não deveria chegar, é uma outra discussão, amigos. Aí a gente pode discutir fora do encontro, né? Mas de qualquer maneira, é esse o posicionamento que nós temos hoje no nosso CPC. Feriado local tem que ser comprovado no ato da interposição do recurso. Eu só fiz um paralelo com o posicionamento do STJ quando modulou os efeitos da superação. Tá bom? Pessoal, terminamos nosso módulo 1. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço muito a paciência de vocês, o carinho, a confiança e continuo permanentemente à disposição. A gente se vê no módulo 2. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até lá.